Deixa eu liberar, o pessoal está entrando. Estou vendo aqui que o número de participantes está entrando. Bom dia a todos. Deixa eu mandar um bom dia no chat para aqueles que talvez não estejam nos ouvindo ainda. Olá. Olá, olá. Bom dia a todos. Bom dia. O pessoal já está falando com a gente. Bom dia, Felipe, Ana, Sérgio, Thomas, Marco, Márcio, Luiz, bastante gente aqui. Olá, Celso, Annelise, tudo bem? Bom dia a todo mundo, bom dia. Vocês devem estar reparando, pessoal, que vocês provavelmente não conseguem utilizar o chat, né? E eu queria recomendar que vocês utilizassem o Q&A, que vem de Questions and Answers. Fica aqui do lado do chat, dois para o lado aí embaixo da sua tela. Você pode usar ele tanto para comentar o que você quiser, quanto para perguntar o que você quiser também, tá bom? A apresentação está funcionando, Lucas? Acabei de ver aqui, está em formato de apresentação, está certinho. Estou vendo aqui que o Thomas já deu um bom dia para a gente, o Márcio também, e acho que a gente já pode começar. Mas, antes disso, bom, vamos mais uma vez, queria dar bom dia a todos vocês que aqui nos acompanham, já são 10h02, está na hora da gente começar. A gente está iniciando mais um episódio da série Segredos da Engenharia. A gente tenta trazer alguns cases de sucesso de algumas grandes empresas para que você que nos assiste possa ter insights de como aplicar na sua realidade, na sua empresa, otimizando seus processos, seus produtos e assim por diante. Ontem a gente teve um webinar muito legal sobre metaverso na prática e bombou, o pessoal adorou, a gente já colocou no YouTube. Se porventura você perdeu e quer acessar, me avisa aqui pelo Q&A que eu te mando o link, tá bom? Mas voltando ao assunto principal de hoje, eu tenho um colega muito especial aqui comigo, é uma pessoa que já conheço há alguns bons anos, hoje trabalha como Project and Process Manager na Ambev, na AB Ambev, né? E hoje ele vai falar para a gente sobre gestão de projetos, uma das pessoas que eu conheço que mais tem experiência no assunto, e ele vai falar de uma maneira geral, né? Como que é o atual cenário da gestão de projetos no Brasil, no mundo, quais são as principais ferramentas, quais são os segredos, acho que esse é o grande objetivo, e como que as empresas têm conduzido as suas áreas de projeto, que sabemos que todas as indústrias têm e não deixa de ser, talvez, se não a mais, uma das áreas mais importantes de qualquer grande companhia, tá bom? Lucas, queria mais uma vez te agradecer pelo seu tempo, Que e isso. desejar boas-vindas, te passar a palavra aqui do nosso palco virtual. E, por último, recomendar ao pessoal que nos assiste que o Q&A está ativado. Você pode falar com a gente, essa série interativa, todas as perguntas eu vou lê-las aqui ao vivo e o Lucas vai respondê-las, tá bom? É isso, pessoal. Obrigado. Legal. Lucas, tá com É você. isso aí, João. Obrigado pelo convite. Obrigado a todos que estão aqui com a gente também pela atenção. E segue essa linha, pessoal. A gente vai trocar figurinhas aqui, tá? Eu trouxe cinco segredos, coisas que eu aprendi conforme eu fui estudando, conforme a minha experiência. E eu vou compartilhar esses 5 aqui. Lógico que há um roteiro para eu poder explicá-los. Mas, pessoal, sintam-se à vontade, tá? Vamos trocar figurinha, aproveitar esse momento. Qualquer coisa, escrevem aqui no Q&A e a gente vai conversando. Vou seguir aqui com a apresentação, então. Ah, vou me apresentar bem rapidamente, tá bom, pessoal? Deixo já à disposição o meu WhatsApp e o meu LinkedIn. Deixa eu ver aqui, meu pointer. Vocês estão vendo meu pointer, né? Deixo à disposição meu WhatsApp, meu LinkedIn, falar um pouco bem rápido sobre mim. Fiz Senai, técnico de informática, depois fiz engenharia eletrônica na FEI, fiz uma pós na Unicamp. Tive ótimas experiências profissionais, atualmente eu estou na AB InBev, cervejaria, mas trabalhei na Odebrecht, na John Deere, na SAP também, foi uma experiência bem interessante. Tive uma parte que eu fui como expatriado, trabalhar fora do Brasil, e aí eu senti muita falta de aprender, porque quando a gente é expatriado, nós trabalhamos muito, né? Então, aquele tempo de aprender, aquela rotina, a gente acaba não tendo. Então, quando eu voltei para o Brasil,
eu me empenhei aqui em tirar algumas certificações voltadas à ferramenta e também tive uma preocupação em aprender as melhores práticas com algumas certificações aqui globais também. Tem um lado meu jurídico, que é o que me permite dar palestras, treinamento, capacitações, que é uma empresa onde eu consigo misturar toda essa parte de experiência em ferramentas com toda essa a vivência que eu tive nessas empresas e também eu misturo um pouco ali de melhores práticas globais, tá? E consolido tudo isso e busco capacitar, passar informações e treinamentos que visam aumentar a rentabilidade das empresas, né? No final, tudo isso daí tem um único objetivo, que é aumentar a rentabilidade, seja ela aumentando o faturamento, seja ela diminuindo os custos também. Então, aqui, pessoal, a gente vai começar a nossa apresentação, tá? O que eu quero trazer aqui para vocês é que houve um tempo, né? Era uma vez uma gestão de projetos de engenharia, principalmente, em que já em 1914 construiu o Canal de Panamá, que serve até hoje, é um dos principais das principais obras que a gente tem aí na logística mundial, né? Já em 1964, criaram lá no Japão o primeiro trem-bala, um tremendo projeto também de inovação. Em 1984, eu não era nem nascido na época, eu fui nascer em 85, teve a usina de Itaipu, que é um tremendo projeto aí com impacto até hoje na questão energética da América Latina. Já na década de 90 também nós vimos a Dubai, né, sair de um deserto e ser o que é hoje, né, cheio de projetos ali de infraestrutura, projetos de urbanismo, de saneamento, projetos de energia. Então, foi uma série de projetos, né, que ocorreram já há muito tempo e considerando todas as dificuldades daquela época, ainda não existia internet, mobile, celulares, né? Tinha todas essas dificuldades de tecnologia que hoje nós temos como facilidade, mas naquela época ele não existia. Mas mesmo assim, essa gestão de engenharia de antigamente, né, desse período, foi capaz de fazer todas essas obras que hoje ainda são grandes referências. E o que ocorreu, pessoal? Criaram-se um instituto, né, que é o famoso PMI na parte de gestão de projetos, em 1984, e ele consolidou todas essas lições aprendidas desses grandes projetos, dessas referências de obras, né, em todo o mundo, todas essas lições aprendidas que tiveram nesses momentos, eles consolidaram e criaram uma estandarização global com as melhores práticas, né? De maneira com que os próximos projetos os erros ocorridos não voltassem a ocorrer. E aí consolidaram, então, até no final da década, no final de 2000, né, consolidaram essas melhores práticas e aí publicaram o PMBOK, o famoso PMBOK, né? Beleza, pessoal, mas acontece o seguinte, assim como eles consolidaram isso aí, no começo de 2001, mais precisamente ali para a primavera de 2001, chegou uma turma de relativamente jovens, né, que vieram de um segmento de tecnologia, que trabalhavam nas grandes empresas de tecnologia, e falaram assim, olha, pessoal, essa maneira que vocês fazem não tá certa. Nós temos aqui uma proposta que é o que eles chamaram de Agile, né? Uma nova metodologia, falando assim, olha, tudo isso daí que vocês fizeram e tal, tá certo, dá para fazer melhor, tem algumas criticaram bastante coisa, então eles chegaram com uma nova proposta, né? E cabe a gente salientar também que uma empresa de tecnologia, os riscos são bem menores, os tipos de recursos, né, não são tão complexos como uma obra de construção, por exemplo. Mas aí eles chegaram com essa força, criticando muitas das lições aprendidas que tiveram naquele momento, e aí trouxeram essa visão aqui bem incremental, nesse monte de curva aqui, vai para lá, vai para cá,
e já falaram, né, meio que etiquetaram todo esse histórico da gestão de projetos da engenharia, eles já classificaram ali como waterfall. Talvez muitos de vocês devem ter escutado já esse termo, né? Claro, não. Nós estamos chegando aqui, nós representamos a inovação, o que a gente preza aqui no manifesto é o que a gente considera que é o correto, e aquilo tudo que estava sendo feito está equivocado, né? Em resumo, tá, pessoal? E aí, então, vamos falar um pouquinho sobre essa metodologia que chegaram aqui com essa nova geração, vindo dessas empresas de tecnologia. O que que ela fala? Ela chegou com alguns gráficos que eu acho que até tanto quanto polêmicos, tá? Então, quem está acostumado a ver gráfico de performance, de linha do tempo, enfim, e chega a ver alguns gráficos desse aqui, é bem estranho, né? A gente não consegue entender a princípio. Enfim, tem um looping, depois entra dentro de outro looping, sai de vai para o outro, fica bem confuso, tá, pessoal? Não reparem tanto porque é bem diferente, né? Eu até trouxe um outro gráfico que é um pouco mais, um pouco mais ilustrativo ainda, né? Sobre essa maneira de trabalho que eles chegam. Então, por exemplo, vem para cá, depois entra no looping, entra aqui, entra em outro looping. Assim, eu não consigo entender, tá, pessoal? Mas eu quero deixar muito claro também que eu não faço críticas a essa metodologia. Inclusive, eu acho que ela vem com um propósito bem bacana para preencher uma lacuna que na gestão de projeto, o que eles intitularam como waterfall ou tradicional, ainda não estava presente, tá? E mais para frente eu vou explicar para vocês. Então enfim, vieram com outros gráficos aqui e todos os treinamentos dessa metodologia também tem algumas ilustrações que eles sempre apresentam, que é, por exemplo, essa aqui do golfinho com a baleia, né? Então, o que que eles falam? Que na maneira tradicional não dá muita visibilidade, que o golfinho ali ele fica dando mais visibilidade. Essa resolução está um pouco ruim, mas eu trouxe uma outra imagem uma imagem melhor e vou mostrar aqui para vocês. Então, por exemplo, esse golfinho aqui, ele representa essa metodologia nova aí, mais voltada à agilidade, né? Mais à velocidade. Em compensação, eles já trazem aqui, eles chamam o time Waterfall, né, que seria um submarino ali representando toda essa gestão de projeto da engenharia tradicional, né, o que eles intitularam como Waterfall. E o que que eles falam, pessoal? Eles falam que da maneira que estava sendo feita, não dava visibilidade para o cliente, né, para o negócio, apenas dava uma visibilidade muito impactante no final, que é o que eles chamam também eles usam um termo que chamam Big Bang. E aí, ah, eles falam que essa metodologia não tá interessante, e o que eles ofertam seria, que representa aqui o golfinho, seria ter mais visibilidades, né? Enfim, e aí chegar no objetivo como a outra maneira chegaria. Eu vou explicar um pouquinho melhor o que que eles querem dizer com isso. Mas aqui, pessoal, nesse momento a gente já consegue. Eu quero compartilhar um primeiro segredo que eu trago para vocês com relação a isso aqui, tá? De trás de todos os conceitos, todas as metodologias, sempre tem alguns propósitos, né? E o que eu aprendi, tanto trabalhando no lado de construção, tanto trabalhando com o lado de tecnologia, é que a principal razão que as empresas de tecnologia trouxeram essa metodologia, estão divulgando essa metodologia, é por questão de financeira, de fluxo de caixa. Por quê? Porque aumentando a frequência aqui da visibilidade, o que eles chamam de visibilidade, que na verdade são entregas, né? Eles conseguem faturar mais rápido, né? Mais vezes. Então, eles criam um fluxo de caixa maior. Mas eles acabam, por outro lado, entregando coisas que não impactam no negócio do cliente, como deveria impactar. São entregas menores, né? Mas, por outro lado, permite-os a faturarem. Então, isso para eles, para essas empresas de tecnologia, isso é muito interessante, aumentar o fluxo de caixa deles. Então, esse seria o primeiro ponto que eu trago aqui para vocês.
Não sei se ainda no mundo de engenharia essa metodologia de ágil, agile, está tão dentro como está dentro do mundo de tecnologia, mas já adianto essa minha experiência para vocês, tá bom? E esse é meu primeiro ponto. Então, vale refletir sobre qual é a principal razão que eles têm de querer entregar, né, com mais frequência e entregas menores, né? Em resumo, seria para aumentar o fluxo de caixa dessas empresas de tecnologia. Ok, dito isso, vamos dar sequência para o segundo ponto que eu quero trazer aqui para vocês. E outra imagem que a gente sempre vê nos treinamentos de Agile, dessa metodologia nova para gestão de projetos, né? É essa figura aqui que eu quero compartilhar com vocês. Então, por exemplo, se o objetivo é a construção de um carro, de um automóvel, né? Eles falam que essa primeira camada aqui não está certa. Para você construir um automóvel, você não começa pela roda, depois vai pelo chassi, depois põe a lataria, enfim, tem o carro, no final, né. Eles falam que não é dessa maneira. Qual que é a maneira que eles apresentam? Até uma maneira bem engraçada. Falam que para você construir um automóvel no final, você primeiro precisa construir um skate, depois um patinete, uma bicicleta, uma moto e depois você vem um carro, né. Então, assim, é um pouco difícil de entender, eu como também engenheiro, como muitos de vocês aí, nós somos mais racionais e se eu preciso construir um carro, não é construindo um skate que eu vou construir um carro. E aqui ocorre um outro erro também, que é na gestão de projetos, que é bem grave, né. Nós temos um escopo, um objetivo, que é construir um veículo, um automóvel com essas especificações, e aqui eles falam que eles constroem, no final, dão um veículo com uma especificação melhor, né, acima daquilo que foi acordado inicialmente, isso a gente chama de gold plating, que seria, nós estamos encarecendo o nosso projeto. Se eu faço algo, melhor do que eu havia acordado a princípio, isso me gera um custo maior, então minha rentabilidade já fica menor, de acordo com aquilo que nós pactuamos ali a princípio. Então eu trago esses slides que é para se alguém ainda não viu, não teve a oportunidade de conhecer melhor essa metodologia, ágil, né, para que se intere e veja os principais pontos que eles mostram, tá, pessoal. Bom, falamos um pouco aqui dessa nova metodologia que chegou, né, já bem um pouco, assim, agressiva com a maneira tradicional da gestão de projetos que estava sendo feita. E aí eles automaticamente, eles já, como eu havia dito antes, eles, etiquetaram essa maneira tradicional, né, drivada pelo planejamento, também alguns falam de plan driven, como waterfall. E por que que eles utilizaram esse nome de waterfall? Porque, obviamente, eles pegaram um cronograma lá e quando geralmente a gente vê um cronograma, segue uma estrutura como essa aqui, uma escada, né. E aí dá a impressão aqui que nós temos uma cascata ali descendo, então, essa é a razão deles, darem esse nome de waterfall. Só que aqui, pessoal, no próximo slide é bem interessante esse exemplo, onde eu reduzi, né, a gente vai fazer um mini projeto aqui, minimalista, mas para passar um pouco dessa ideia do que é waterfall e sobre essa nomenclatura, se está correto ou não, tá, pessoal. Então vamos supor que o nosso projeto aqui que o meu projeto, no caso, é fazer a pintura da minha suíte, né. Então, a minha esposa, como todo mundo é casado aí sabe que a esposa está sempre querendo reformar a casa, ela chegou um dia para mim e falou: "Amor, preciso reformar, quero que você pinte ali nossa suíte, porque não está me agradando da maneira que está". Eu falei: "Ok, vamos fazer esse mini projeto aí". Então esse seria nosso exemplo fictício para tratar. Pois bem, então eu preciso pintar, tenho 4 arestas aqui e faço o meu cronograma, ok, seguindo a nomenclatura ali, norte, sul, leste, oeste, que a gente cresceu falando isso, norte, sul, leste, oeste. Então, como vocês podem ver bem, eu começo o meu projeto. Primeiro pinto a parede do lado norte, depois a do lado sul, norte, sul, leste, oeste, tá bom, pessoal? E aí
E aí que está a questão do waterfall, né? Geralmente, quando a gente faz um projeto e, e cascateamos as atividades, dá essa sensação de ser uma cascata, né? Um waterfall. Mas aí, não necessariamente, pessoal, a ordem do tempo aqui vai seguir essa ordem. Eu apenas coloquei essa sequência porque nós estamos acostumados a falar norte, sul, leste, oeste. Tá bom? Aí chega lá a minha esposa, por exemplo, fala, meu amor, mas tá tudo errado, você é um waterfall, você tem que usar Agile, porque você não está entregando o valor que eu preciso. Porque além de pintar a parede, ela também quer que a TV dela esteja posta o mais rápido possível. E seguindo essa ordenação aqui que eu coloquei aqui a princípio, norte, sul, leste, oeste, já que a TV vai aqui na parede do lado oeste, então a TV estaria lá no final. Então, apenas depois que terminar o projeto, é onde que ela depois vai conseguir ver o Netflix dela lá no caso, né? E aí, pessoal, o que que acontece? Isso é um grande equívoco, tá bom? Porque não necessariamente, como eu havia dito anteriormente, não necessariamente esta ordem aqui é a ordem que vai seguir, tá bom? Mas o que que acontece, então? Como é que eu faço? Como é que eu uso os conceitos corretos, a ferramenta, a experiência, né? Eu vou mostrar aqui para vocês no próximo slide. O que que acontece, pessoal? Vamos falar um pouco de conceito, né? Para eu começar a pintar a parede sul, né? Já que eu falei norte e sul, eu não dependo terminar a parede de norte. Eu posso pintar a parede sul, qualquer parede aqui, basta apenas eu ter comprado a tinta. Concordam comigo? Esse equívoco ocorre muito no cronograma, na gestão dos projetos atuais, porque a sequência de finish start, né, de predecessoras e sucessoras, eles levam em consideração uma lógica um pouco equivocada. Na verdade, eu preciso fazer uma lógica correta, porque independente de qualquer parede aqui, para eu pintá-la, a única predecessora que eu preciso seria comprar tinta. Só que por que que o pessoal não usa isso? Porque se eu faço isso, eu estou sobrecarregando o meu recurso, eu não consigo pintar todas as paredes num único final de semana. E aí, por isso que o pessoal, muitas das vezes, fazem um sequenciamento ali um pouco equivocado. Ok, conceito. E agora vamos falar um pouco de ferramenta. Se eu tenho o meu recurso, sou eu, e eu estou sobrecarregado, porque eu não consigo pintar as 4 arestas ali da Switch em um único final de semana, o que que eu faço? Eu faço um nivelamento de recurso. Só que antes de fazer esse nivelamento de recurso, eu falo para a minha ferramenta que a parede do lado oeste é a parede que eu tenho mais prioridade. Por quê? É aquela que, além né, do projeto, da pintura, que a minha cliente, a minha esposa quer, ela quer também já a TV dela, que eu pinte a parede ali, onde a TV dela possa ser colocada e ela assistir o Netflix dela, no caso aqui do nosso exemplo. Então, eu subo a prioridade dessa parede do lado oeste e aí faço um nivelamento de recurso. Então, quando eu faço isso, eu trago essa atividade, essa entrega, para mais cedo, porque ela é prioritária. E aí, então, eu acabo com essa terminologia que equivocadamente adotaram nessa gestão de projeto tradicional como waterfall, porque não necessariamente aquela ordem é a ordem que eu devo seguir. E eu explico um pouquinho melhor no próximo slide, onde eu gravei o vídeo e mostro toda essa operação aqui para vocês. Ah, deixa eu dar o play aqui. Então, aqui vocês podem ver. Eu tenho eu faço o nivelamento de recursos sem utilizar a prioridade, tá? Na maneira que ela foi indicada ali, listada. Mas aí, de acordo com a necessidade do meu cliente, se ele precisa primeiro de uma atividade, eu consigo aumentar a prioridade, falar para fazer o nivelamento de recursos de acordo com a prioridade, e uma vez eu faço o nivelamento, eu tenho ali a primeira entrega, né? Agregando mais valor ali a esse mini projeto que a gente está tratando aqui. Então, é um exemplo bem minimalista, bem, assim, doméstico, casual, mas ele explica de uma maneira bem isolada o que ocorre em grandes projetos, né? Porque são grandes combinações
e fazer isso à mão ou de maneira manual fica praticamente impossível. E esse seria o segundo segredo, né? Segundo ponto que eu queria compartilhar aqui para vocês. Esse término waterfall, infelizmente, quem adota e quem fala não conhece a fundo o que seria, como é que seria uma gestão de tarefas em base à prioridade, em base a nivelamento de recurso, né? Então, esse é um termo que não é o termo correto para ser utilizado. Vamos lá. Por um outro lado, pessoal, essa parte de gestão de maneira ágil, ele é muito bom em um aspecto, tá? E eu vou explicar aqui para vocês o porquê. Existe uma regra que fala sobre, chama 880 Rule, regra 880. Ela é uma regra para gestão de projetos que fala que os pacotes de trabalho, eles têm que ter, no mínimo, 8 horas, que seria um dia de esforço, e no máximo 2 semanas, que seriam 80 horas de esforço. Porque esses pacotes, se eles forem menores que 8 horas, eles são ingerenciáveis, a granularidade é muito alta. Então, é o que a gente chama de tasks, né? Quando eles são menor que 8 horas. Deixa eu só colocar aqui. Então, quando é menor que 8 horas, nós estamos falando de tasks, tem uma visão mais operacional. E aqui, pessoal, nesse primeiro patamar aqui, é onde entra muito bem essa questão de metodologia ágil, tá? Por quê? Porque ela traz, junto com essa metodologia, além dos conceitos, tem as ferramentas específicas para trabalhar com ela. Por exemplo, o Trello, o Planner, Slack, To-Do, o DevOps, entre outras várias ferramentas que a gente tem para trabalhar com gestão de tarefas. Mas todas elas, em resumo, elas se baseiam num Kanban, né, nesse quadro aqui. E por que isso é muito útil? Porque o Kanban é muito fácil de atualizar as informações, os status, os progressos, e como as tasks, né, são inúmeras, existem várias tasks, a gente precisa de um software que seja mais amigável para essas alterações. E essa metodologia ágil, ela cai muito bem nesse patamar de gestão de tarefas. Bom, pessoal. E o profissional aqui, nós temos algumas certificações, por exemplo, o Agile Certified Practitioner, o Scrum Certified Scrum Master, o Professional Scrum Master, tem certificações específicas para essa gestão de tarefas. Ocorre o quê? Existe também um grande equívoco que seria pensar que um gestor de tarefa é um gestor de projetos, tá, pessoal? E esse é um grande equívoco, porque um gestor de projetos, ele tem uma abordagem um pouco mais diferente. Isso não quer dizer que um é melhor que o outro, tá? Os dois são importantes na mesma proporcionalidade. Mas só que o gestor de projetos, ele está mais preocupado na questão financeira, na questão de valor agregado, de curva S, em relacionar a duração com esforço, capacidade, e aí já são outros softwares também que fazem essa gestão. Tá? Assim como são outros conhecimentos, outros skills, outras habilidades, que a gente pode encontrar na certificação do PMP, do Scheduling Professional. Então, isso aqui serve para essa camada. E quando a gente fala de mais de 80 horas de esforço, nós estamos falando aí de uma gestão mais sumarizada, mais resumida, com base a um agrupamento. Por quê? Quando eu relaciono vários projetos, eu agrupo. Por exemplo, eu quero saber como está a minha gestão financeira de um grupo de projetos de tecnologia. Então, é um programa ali de tecnologia. E aí são outras certificações também, como Program Management, Portfolio Management. Então, são outros skills também a serem levados em consideração. O interessante aqui de destacar nesse slide é que existe uma ferramenta que consegue integrar todos esses layers, essas camadas. Por exemplo, aqui, ó, ela traz o Planner, traz o Project e traz o PPM. Nessas três camadas. E, além disso, ela traz uma função mais estratégica, seria a função de a gestão de portfólio também, né? Então, essa ferramenta é muito interessante e eu vou falar um pouco dela para vocês. Então, essa ferramenta PPM, no próprio guia dela, ela traz aqui, ela fala, olha, nós conseguimos contemplar, fazer a gestão tanto das tasks,
dos projetos, dos programas e dos portfólios, né, através dessa visão aqui que traz no manual dela. E eu fiz um slide aqui um pouco mais caseiro, mas só para explicar um pouquinho da relação de portfólio, programas, projetos e tasks, tá? Então, o que seria um portfólio? Por exemplo, na ABI, nós temos um portfólio de projetos de marketing, por exemplo. Temos um outro portfólio de projetos de tecnologia, né? Então, e aí entramos, por exemplo, na parte de tecnologia, do portfólio de tecnologia, temos programas globais, de projetos de inovação global. Temos programas de manutenção de projetos que fazem a manutenção dos sistemas locais, por exemplo. Dentro dos programas, nós temos os projetos, e embaixo de cada projeto nós temos as tasks, né? Então, o interessante dessa solução da Microsoft, que relativamente é nova, é que ela integra todas essas camadas: portfólio, programa, projeto e task. Só que aí, pessoal, eu trouxe essa imagem aqui para a gente conversar. Eu entendo a gestão de projeto com sucesso, exitosa, ela tem dois lados da moeda. Então, deixa eu só limpar esse negócio que eu fiz. Escrever aqui no mouse mesmo. Então, se a gente for ver, a gestão de projeto, para ela ser exitosa, nós temos dois lados da moeda aí. O primeiro lado é o pré-projeto, ok? É o pré-projeto. Que no caso, se são projetos de o que a gente chama de customer facing, seriam aqueles projetos para clientes. O pré-projeto, o que, que é? Nada mais é que aquela fase de orçamentação, de budget, né, de confecção da proposta. E se nós falássemos de projetos internos, que não são aqueles que vamos faturar com os clientes, também nós temos uma fase de pré-projeto ali, que é uma fase de business case, levantamento de custos, aprovação dos stakeholders internos ali para execução daquele projeto. Então temos esse lado da moeda e depois vem esse lado aqui que é mais de execução. E esse lado da execução é onde essas discussões de metodologia, se é agile, se é waterfall, se é mais execução, se é mais planejamento e depois executa em base ao planejamento. Então, o mercado hoje em dia focou muito as discussões nesse lado aqui de projeto, de execução. E acabou esquecendo em termos gerais, tá, generalizando um pouco, desse lado de pré-projeto, tá, pessoal? Então, toda essa preocupação de governança anterior ao Project Kickoff, né, ao início do projeto, ela está sendo um pouco deixada de lado. E isso é um grande problema, tá, pessoal? Por quê? Eu posso utilizar, na minha execução de projeto, a melhor ferramenta do mundo, a metodologia das galáxias aqui. Se eu já começo o meu pré-projeto, o meu orçamento de maneira errada, fazendo um levantamento equivocado, deixa eu só. Então, se eu começo o meu pré-projeto de maneira equivocada, não adianta eu fazer a execução da melhor maneira. O meu projeto já vai estar comprometido à falha. Então, e aí é o meu o terceiro segredo que eu trago aqui, pessoal. Nunca esqueçam do pré-projeto. O pré-projeto é o mais importante de todos, porque uma vez nós fazemos um pré-projeto eficiente, a parte de projeto é uma consequência daquilo que a gente fez na parte de pré-projeto. Diga aí, João. Vou te fazer uma rápida interrupção. A gente recebeu uma pergunta aqui no chat. Queria Claro. lembrar o pessoal que eles podem nos interagir conosco aqui pelo Q&A, sejam com comentários ou perguntas. A gente vai ler a parte majoritária no finalzinho, né? Mas, em todo caso, tem uma bem momentânea aqui, Lucas. O Sérgio Vitor, ele diz o seguinte: o PPM pode ser integrado a um RP, SAP, por exemplo? Pode sim. Pode sim, ele pode ser integrado com qualquer ERP. Ele tem já um canal de conexão, né, já pré-estabelecido para justamente fazer essas interfaces com os ERP, seja ele Oracle, seja ele SAP. Isso sim
é uma preocupação de todas as empresas essa integração com o ERP. Tá? Tem sim, Podemos seguir. sim. Obrigado pela pergunta. Quem que fez? Sérgio Vitor. Obrigado, Sérgio. Outras perguntas, por favor, pessoal. É muito bom recebê-las. Vamos lá, então. Então, falamos aqui, e esse, pessoal, é o terceiro segredo, a terceira preocupação que eu sempre tenho aonde eu trabalho, onde eu atuo, que é ver como é que esse pré-projeto foi feito, porque o segredo está no pré-projeto. Seja ele projeto, como eu havia dito, seja ele projeto com cliente ou seja ele um projeto interno, né? A parte de projeto e execução, ela acaba sendo, se fizer um pré-projeto exitoso, ela acaba sendo só um reflexo daquilo que a gente plantou no pré-projeto. E falando mais, já que o Sérgio também se interessou pelo PPM, falando um pouco dessa solução, pessoal, que é muito interessante. Ela é relativamente nova, tá? Ela foi lançada em 2016, se eu não me engano, 2013, mas só que ninguém a utiliza ainda. Existem poucas pessoas que conhecem sobre essa ferramenta, e ela não é uma questão que apenas saber utilizar a ferramenta basta. Ela precisa também ter os conceitos bem aprofundados e ter algumas experiências também para que possa fazer da maneira correta. Eu me certifiquei nessa solução PPM em 2019 e encorajo quem gostar dessa parte a fazer o mesmo. É um caminho muito interessante, tem muita oferta, tem muita demanda, desculpa, tem muita demanda. As empresas, quando a gente vê uma gestão de projetos, estão focadas apenas em um projeto pontual ali, ninguém tem aquela visibilidade mais ampla, né, de programas e portfólio. Mas só que eu alerto uma questão também, de nada vale se aprofundar nessa ferramenta sem antes é, entender o Project, tá? O Microsoft Project, porque esse Project Server nada mais é que um repositório de projetos, né? Então, você pode dominar a plataforma do repositório de projetos, mas se você está alimentando esse repositório com projetos, cronogramas ali, mal estimado, indicando coisa que não devia indicar, com custos mal calculados, o resultado vai ser negativo. Então, encorajo quem gostar dessa área a estudar sobre o PPM, mais alerto sobre a importância do Microsoft Project antes. E eu vou falar aqui para vocês de algumas coisas, tá? Bem rapidamente, vou falar sobre a parte de resource, de portfólio, de tasks, de BI também, de report, tá bom? Vou mostrar bem rapidamente, pessoal. Não dá para falar tudo, mas eu vou passar aqui. Por exemplo, a parte de portfólio, para projetos internos, né, que eu não tenho aquele respaldo financeiro, eu não vou faturando conforme a entrega, eu tenho uma limitação do budget, obviamente. Eu não consigo fazer tudo aquilo que eu tenho de backlog. Então, eu preciso ter alguma ferramenta que, de acordo com os direcionadores que eu tenho na minha empresa, eu consigo selecionar os projetos que eu vou fazer de acordo com o orçamento que eu tenho ali no meu portfólio. E essa PPM, eles são excelentes nisso. Eu consigo criar os direcionadores, fazer as ponderações, e ele fala aqui justamente para mim o orçamento que eu tenho, quanto que eu consigo de agregar de valor dentro daquela seleção de projetos capaz de ser feito. Também consigo, para projetos onde meus recursos vão ser comprometidos, eu consigo também fazer uma associação com a disponibilidade dos meus recursos. Então, eu consigo selecionar projetos que eu consigo alocar os meus recursos neles, né? E caso eu não consiga, ele também traz aqui quantos recursos eu precisaria contratar, por exemplo, se for FTI ou se FTI é contratação de recurso, ou se eu vou terceirizar também, ele fala qual que é o valor estimado que você precisa gastar para entregar mais projetos, enfim, é uma associação bem interessante. Temos a parte de gestão de recurso também, onde eles, para os meus projetos já em andamento, ele consegue falar para mim quais que são os recursos que estão ociosos ou os que estão mais comprometidos. Eu consigo ter um gráfico, um heat map, né, um gráfico de calor, para saber quais recursos ali, numa linha do tempo, estão mais sobrecarregados. Consigo fazer uma governança também de
de restringir um recurso para ele ser aplicado em um projeto. Então, se algum outro projeto chegar e esse recurso já está comprometido, ele não vai conseguir utilizar esse recurso, então acaba passando informações mais fidedignas, um planejamento mais real. E aí a parte de BI também, onde a gente consegue ter, enfim, vários análises de reporte, por exemplo, o status do projeto, detalhes dos recursos, também na parte de custos, né? Do meu programa, por exemplo, do meu grupo de projetos, eu sei que eu vou estou comprometido com certo custo, tenho uma reserva, eu já atingi essa reserva ou não, então ele consegue me dar essas análises. Eu faço análise de riscos e issues também, né? O que seria um risco? É aquilo que está com probabilidade de ocorrer algum problema. O que seria um issue? Ocorreu o risco, deu um problema, então já eu trato como um issue, né? E aqui dentro da gestão de riscos, eu tenho tanto as ameaças, que são os riscos negativos, como eu posso fazer a gestão das oportunidades também. E um monte geralmente quem faz gestão de risco acaba fazendo apenas uma gestão de riscos das ameaças, né? Aquilo que vai comprometer negativamente o projeto, mas acaba esquecendo também que a gestão das oportunidades é tão benéfica fazê-la quanto a gestão das ameaças. E esse é o quarto segredo que eu vou falar para vocês agora, porque agora que eu mostrei tudo isso, vocês podem pensar, pô, Lucas, mas quando é que a gente vai ter? Precisa comprar servidor, precisa, enfim, é um custo absurdo para ter uma plataforma dessa. E esse segredo aqui, o quarto, não é nada disso, pessoal. A solução está muito mais próxima do que vocês imaginam, está muito mais acessível e o custo é bem menor do que vocês imaginam. É uma subscrição insignificante mensal que cada usuário ali que trabalhar com isso vai ter. E aqui eu mostro para vocês como ter uma plataforma PPM, né? Muitos de vocês, aliás, já tem, ou talvez não reparou. Então aqui, geralmente quando a gente tem dentro ali do Excel, do Word, né, dentro do Microsoft 365, nós temos a parte de projetos também. E aí, é tão fácil como criar um site de SharePoint, a gente também consegue criar um PPM, só que ele está aqui em Other Option, Project Web App, é o PWA. Se a gente criar aqui um SharePoint nessa opção, a sua plataforma PPM já está na mão, ela já está feita. Óbvio, tem toda essa questão de experiência, de habilidade, de configuração, que é muito mais complexa, e aí sim precisa de um esforço maior, mas a plataforma ali já está na sua mão. Ok, então não esquecendo daquilo que a gente comentou sobre projetos, né? A parte de execução nós temos aqui e a parte do pré-projeto nós temos aqui. Vamos voltar a esse tema, né? Acho que tão importante que é falar sobre esse problema aqui que está caindo no esquecimento, é a gente falar como atacar. Então, essa ferramenta do PPM, uma das features, das capabilidades dela, é essa parte de governança aqui. E dentro dessa parte de governança, nós conseguimos criar uma estrutura, um workflow, um fluxo de trabalho que permite apenas evoluirmos os estágios dentro das fases. Então, o que seria a governança do PPM? Nós temos fases e dentro das fases nós temos os estágios. E dentro de cada estágio nós temos o que a gente chama de Project PDP, Project Detail Page, que é onde a gente coloca as informações. Diga, João, chegou outra pergunta? Chegaram duas aqui, chegaram Aham. duas. A primeira é da Tatiane, desculpe interrompê-lo, Lucas, só para a gente não Não, perder que o isso. time. Eu até Ah, promovo as perguntas, pessoal. legal. Tatiana Nascimento, ela pergunta o seguinte: você pode me dar alguma sugestão de curso ou capacitação de análise de riscos? Obrigado. Sim, sim, posso sim. O próprio PMI, ele tem uma grade específica para gestão de risco. E é muito interessante, bem direto ao ponto. Ela quebra vários paradigmas, porque a gestão de risco eu vejo que ela é um pouco infundada assim no mercado, não sabem ao certo o que é uma gestão de risco. E dentro do PMI, essa grade, eles estruturam bem o que é uma gestão de risco. Então, como atacar as ameaças, né, as threats,
como atacar as oportunidades, né? Então, tem uma série de estratégias ali para fazer a GRIS, né? Que geralmente, popularmente conhecida como gestão de risco. Sim. Posso fazer uma do Marco aqui, Sim, Lucas? sim, sim. Marco Fartes. Ele diz o seguinte: bom dia, sou certificado no Project V 2010 e gostaria de fazer a última certificação e também me preparar para o PPM. Qual seria o caminho das pedras para eu recuperar essa defasagem, entre aspas? Tá. Bom, o Project, ele não, o Project em si, ele não mudou. Desde o começo, ele segue essa mesma estrutura, esses mesmos conceito de esforço, duração e unit, né? Não vai ser não vai ser muito difícil para ele se adequar aí. Lógico, tiveram algumas atualizações, umas features novas, mas não vai ser muito difícil para ele. O que eu recomendo é no site do MIT tem uma grade lá dentro de uma partição que chama EDX, que eles dão um curso gratuito do Microsoft Project, o mais atual, que foi aonde eu fiz também, e foi a minha base para a certificação do MCP. Então, acho que nessa grade do EDX do MIT, você vai conseguir encontrar um curso lá que vai te atualizar, né? Que vai te atualizar ali sobre esse delta, que não é bem pequeno, tá? Não se preocupe. E aí, uma vez você se atualizou, está apto ali a entrar dentro dessa parte do PPM. Ah, Fernando Lescovar Neto. desculpa, eu vi aqui a Espetacular. Tatiana, ela repete, por favor, onde, eu só não sei o que ela... seria Eu o acho que repete do GRIS ou o repete do EDX, do MIT? na dúvida repete as duas. Tá. Da gestão de risco é do PMI. Tem uma certificação, inclusive, dedicada à gestão de risco. Muito interessante, eu já estudei, não fiz a prova, mas achei o máximo. E, do MIT, tá? Tati, do MIT é do EDX. Então, se tem o MIT tem uma parte ali que ela assim, é voluntariada, né? Ela oferece alguns cursos de graça, e essa parte chama EDX, e lá tem uma série de cursos interessantes. E tem o curso do Microsoft Project lá, que é de graça, e é muito rico de informações, e a certificação tá um para um ali do que eles ensinam, é o que eles requerem na prova da Microsoft. Então, gestão de risco PMI, PMI, e no MIT EDX, CDX, certo? Exato. Até o Marcos aqui já botou até o link. Ó, legal. Boa, obrigado, Marcos. Deixa eu colocar para todo mundo ver, não sei se o pessoal consegue ver, Tatiana, eu estou colocando aqui no chat, tá? O Marco Aurélio Partes colocou aqui para você. Deixa eu ir para uma do Fernando Lescovar, Lucas. Ele diz o seguinte: espetacular apresentação, muita competência do Lucas. Aproveito. Quão relevante é a necessidade do conhecimento técnico específico do gestor de projetos, mesmo que em nível inicial? No exemplo da pintura do quarto, o quanto o gestor precisa entender do processo de pintura de paredes, por exemplo? Uhum. Obrigado, Fernando, obrigado pelas palavras. Muito boa pergunta, tá? Fernando, o gestor de projetos, respondendo diretamente a sua pergunta, ele não precisa entender nada da pintura da parede, tá? Quanto mais nós aprendemos sobre gestão de projeto, mais nós vinculamos sobre a parte técnica. E esse é um erro que ocorre muito atualmente, tá? Vou dar um exemplo. Dentro do mundo de tecnologia, geralmente as pessoas ingressam como consultor, analista, trabalhando como consultores funcionais. E aí, à medida que eles vão crescendo dentro da hierarquia, analista, especialista, enfim, SME, Subject Matter Expert, e aí há um erro que pensam que o próximo step disso seria a gestão de projetos. E não tem nada a ver. Um caminho é o caminho funcional, outro caminho é o caminho de gestão de projetos. Então, respondendo a sua pergunta, zero, tá, Fernando? O que nós precisamos, gestores de projetos, é termos os contatos técnicos e eles nos alimentam de informações para que nós fazemos a gestão do projeto. Mas
não tem relação nenhuma da gestão de projeto com a parte técnica, tá bom? Boa, boa. Obrigado, Lucas. Vamos seguir? A gente tem 10 minutinhos. Vamos. A Rosane Alves tem uma coisa que você recomenda na área de projeto. É o KPM. Respondendo, Rosane, tem uma certificação, né? Quando eu digo certificação, não é a prova em si, tá? É o roteiro de estudo, todo o conteúdo que chama KPM. Ele é uma certificação do do PMI, tá? E ela é um nível, ela é como se fosse um PMP, só que o PMP tem muitos pré-requisitos para que você possa começar a estudar o PMP. Tem tantas mil horas de gestão de projetos, tantas mil horas acadêmicas, e quem está começando ainda não atende esses pré-requisitos. Mas essa certificação KPM, os requisitos são bem menores. Para quem está começando, é muito mais amigável também esse roteiro de estudo do que o do PMP. Coloquei aqui no chat, então, que a certificação para quem está começando é do PMI KPM. É, Legal. CAPM. Ah, tá, eu coloquei KPM, CAPM. Ok, vamos seguir aqui. Obrigado, pessoal, pelas perguntas. O que eu estava falando? Eu estava falando da parte de governança. Mostrei o problema do pré-projeto, que está caindo no esquecimento, e como que, não gosto de mostrar o problema, mas eu gosto de mostrar a solução também. Então, dentro dessa ferramenta do PPM, que é a única solução que traz essa parte de governança, ela divide ali em fase, estágio, e dentro dos estágios tem os project details, páginas de detalhes de projeto, que é onde nós colocamos as informações aqui. E eu somente consigo evoluir para um próximo estágio dentro de uma fase se eu satisfaço aquelas condições pré-definidas anteriormente. Eu vou dar até um exemplo para vocês. Então, esse seria o quinto e último segredo aí que eu vou compartilhar. E aqui eu mostro um exemplo interessante de uma fase de vendas. Então, reparem que é uma fase pré-projeto, de um projeto customer facing, né, de um projeto que eu vou entregar para um cliente, onde eu tenho um estágio inicial. Nesse estágio inicial, vou colocar informações do cliente, é, quem é o cliente, qual que foi a data de solicitação. Eu tenho um project detail page aqui de requerimento, onde eu coloco o que, que ele está querendo, né? Qual que é a expectativa dele dentro dessa fase inicial. Uma vez que eu atendo todos esses campos, no caso aqui não tem nenhum campo obrigatório, mas eu posso colocar alguns campos obrigatórios, eu estou apto, e só assim eu passo para o próximo estágio técnico, onde os técnicos dentro da minha empresa vão associar aquela expectativa do cliente e vão quantificar tecnicamente o que precisam para entregar essa expectativa. Uma vez que eles quantificam, eu posso ter um estágio aqui de validação técnica. Eu submeto esse levantamento técnico para o cliente. Uma vez ele aprove, eu passo para um outro estágio aqui, que seria um estágio comercial. Aqui está, ó. Depois do técnico, eu vou para o comercial. Aí sim, em base àquele levantamento técnico, eu faço o meu orçamento e submeto novamente para o cliente num próximo estágio, onde ele fica ali sobre validação comercial. Validou comercialmente e tecnicamente, então eu saio da parte de vendas e vou para uma parte de entrega. Esse é um resumo bem simples, tá? Mas a gente pode fazer tanto para projetos de clientes quanto para projetos internos também, buscando aprovações de stakeholders, enfim. Trago, por fim, aqui um exemplo de um Project Detail Page. Então, aqui vocês podem ver alguns campos, onde nesse caso aqui esse caso é um exemplo do próprio guia lá do PMP, é um exemplo genérico, tá, pessoal? Não quis trazer nada confidencial, mas aqui, por exemplo, são projetos internos, dá para ver, porque aqui está pedindo uma justificação, está querendo saber quais são os benefícios, qual que vai ser o custo, se tem um assessment de risco aqui também antes de fazer esse projeto, né? Então, aqui dá para ver que é um exemplo de projeto interno, né? E aí, quando tem esse asterisco aqui, é que eu preciso preencher essas informações, senão eu não consigo, em hipótese alguma, prosseguir para o próximo estágio. E aí, no momento que eu crio, então, todas as informações que eu preciso com aquelas informações que são mandatórias, não tem como você fazer um projeto sem ter aquele levantamento prévio antes. Então, o sucesso do projeto vai muito aqui dentro da governança. E, pessoal, é muito conteúdo. Desculpa ter falado muito rápido,
tem muitas outras coisas que eu queria falar aqui, mas tive que cortar. Mas deixa os meus contatos aqui, o meu WhatsApp, o meu LinkedIn, tá bom? E sinta-se à vontade para fazerem mais perguntas e estou à disposição. Legal, Lucas. Parabéns pela apresentação. Inclusive, já te adianto que o pessoal aqui no chat está te parabenizando também. Então, muito legal poder ouvir um pouco sobre esse atual cenário da gestão de projetos, todas as certificações, e não só, também a parte de, vamos dizer, soft skills, né? Não só hard skills. Achei bem legal essa comparação do estratégico versus operacional, ou tático, como você usou, né? Waterfall e Agile. Puxa, bastante coisa. Daria para a gente ficar horas aqui falando, né? Exato. E vamos lá, tem algumas perguntas nesses 3 minutinhos aqui nos restam. 2 delas eu consigo responder. Uma, você pode compartilhar a apresentação. O Lucas vai mandar para mim. Se você Com está assistindo certeza. agora, necessariamente você vai receber, então não se preocupe com isso. Gravação será disponibilizada também. Daqui umas poucas horas será upada no YouTube. Será um vídeo fechado, mas que quem está aqui vai ter o link e poderá assistir caso tenha perdido alguma parte ou queira compartilhar com um colega. Deixa eu fazer uma pergunta do Rogério aqui, Lucas. Ele diz o seguinte, muito interessante. Impressão minha ou a Microsoft domina o mercado de certificações? O mercado de certificações, Acho que ele quis ou dizer talvez ele quis dizer o das mercado de gestão ferramentas. de projetos, né? De ferramentas para gestão de projetos. De ferramentas. Não é impressão sua, não, tá? Ah, nós tínhamos, deixa eu voltar aqui. Quem foi que perguntou? Desculpa. Rogério. Ô, Rogério, obrigado pela pergunta. Deixa eu voltar só aqui nessa parte, onde eu falo das. Aqui, ó. O que acontece, Rogério? Nós antes tínhamos, a Microsoft apenas tinha a gestão de projeto com o Microsoft Project, tá? E aí a Oracle estava até mais à frente, porque a Oracle, além da gestão de projetos, ela tinha uma outra ferramenta para gestão de programas, que era o Primavera P6 para gestão de projetos e Enterprise Manager, onde ela fazia uma gestão de programas, tá? Só que aí chegou a Microsoft com esse Project Server, né, o Project Web App, e aí eles trouxeram essa plataforma Planner, Project, PPM, né, tudo isso daqui, e além disso, então, o que a Oracle não tem, essa gestão de tasks, e a Oracle não tem também o que a Microsoft tem, que é o que eu mostrei indo aqui um pouco para cima, que é a parte de strategy, de estratégia, né, com a gestão de portfólio, essa parte de governança. Então, toda essa parte de estratégia do portfólio, a Oracle não tem, então isso fez com que a Microsoft se distanciasse muito e é a top no que a gente tem aí em ferramentas de gestão. Eu falo de projetos, mas que assim, não interessa, não é só fazer um projeto bem feito, né? Tem que fazer todos os projetos e relacioná-los, né? Então tem a gestão de projeto é muito além do que um projeto apenas. Legal, Lucas. Marcelo Castro aqui. Lucas, muito obrigado por compartilhar seus conhecimentos. Juliane Marim, parabéns, grata pela palestra. E eu acho que, como começamos com a pontualidade germânica, a gente pode aqui também encerrar com a pontualidade germânica Legal. nesse minuto aqui que nos resta, né? Lucas, você tem alguma consideração final? Não, pessoal, acho que eu consegui passar um pouquinho da ideia. Infelizmente, 1 hora é muito pouco. Isso aqui é assunto para semanas, mas talvez vocês acho que conseguiram absorver um pouco do que a gente tem de ferramenta, o que a gente tem de metodologia, quais são as preocupações das metodologias, tá? E aqui eu não quis dizer que uma está certa e outra errada, elas se complementam, por isso que hoje em dia eu falo muito da gestão hybrid, né? Híbrida, colocando ali aquela parte de agile para gestão de tarefas e deixando ali os gestores de projetos com as ferramentas corretas, né? Pessoal, gestor de tarefas não é gestor de projetos, e um não é menor do que o outro, tá? Os dois são importantes na mesma magnitude. Então, isso é bom deixar também bem frisado. Acho que tem uma pergunta do Marcelo ali para finalizar. Com base nessa abordagem voltada à gestão de portfólio, houve mudança nas competências necessárias dos gestores? É, é uma competência muito mais estratégica, tá? Na parte de portfólio, porque é uma visão mais longo
é long time. Você faz uma gestão de portfólio, você está falando ali de no mínimo 6 meses, né? Falando de 1 ano, às vezes tem portfólio de 2 anos. A gente já vê empresas com gestão de portfólio de 10 anos, né? Fazendo uma gestão ali bem longo prazo, né? São habilidades um pouco diferentes do gestor de tarefa e do gestor de projeto. Legal. Lucas, mais uma vez, parabéns pela apresentação. Se você quiser deixar um último slide para o pessoal, de Ah, repente, se quiser entrar em contato com você, tirar uma foto, e acho que dá tempo do pessoal ler o QR Code e aqui. entrar em contato caso eles queiram, né? Queria lembrá-los que essa série, Segredos de Engenharia, ela é recorrente, tá? Então, esse não é o primeiro episódio, nós estamos fazendo desde do ano passado. A gente trouxe um tema um pouco mais macro de gestão de projetos dessa vez. Normalmente, a gente aborda cases de sucesso industriais de grandes empresas. Então, se você quiser dar uma checada nos últimos episódios, já tivemos também a Bosch por aqui, a BASF fez o último, apresentou uma aplicação de gêmeos digitais da Siemens na planta de Guaratinguetá deles. Puxa, tem muita coisa legal, de verdade. Então, se você quiser dar uma olhada, entre em contato com a gente, acesse o nosso canal no YouTube. Se você agora estiver vendo pelo YouTube, inclusive, ficaria muito feliz se você pudesse dar um joinha, um like na nossa transmissão, porque isso faz com que o YouTube entenda que o nosso vídeo é relevante e parte a recomendar para outras pessoas. Então, Thumbs isso... up, folks. Thumbs up, exatamente, exatamente. Esse era meu recado final. Mais uma vez, agradecer a todos que sempre nos acompanham assiduamente aqui e, caso não o façam, estão convidados a começarem a fazer. E, Lucas, fantástico, parabéns. E fico muito contente que você, com todo esse conhecimento, tenha vontade de compartilhar com os outros também. Tá bom? Eu compartilho, Obrigado. aprendo, trocamos figurinha e assim a gente vai. Cada vez que a gente aprende mais, a gente sabe que a gente sabe menos. E a A gente gente aprende aprende menos. mais ensinando também, Exato. né? Ensina e aprendendo ao mesmo. Legal. Eu vou encerrar a transmissão por aqui. Não precisa se preocupar em sair, nada. Vai cair para todo mundo. Obrigado mais uma vez, Lucas. Parabéns pela palestra. Obrigado a todos que nos Valeu, acompanharam. pessoal. Um grande abraço e excelente restinho de manhã para todos. Tchau, tchau.